dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E nós estamos nessa jornada linda, nos alimentando com a leitura e a meditação da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E hoje nós estamos já no capítulo 2. Capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses. Nós vamos meditar hoje um pouco os 7 primeiros versículos. Então, se você puder pegar sua Bíblia para acompanhar a leitura, faça isso. Se não, você escuta, mas o que você não pode esquecer é de quando tiver oportunidade, pegue a sua Bíblia, leia essa carta, se alimente com esse banquete maravilhoso que o Senhor nos dá a cada manhã, através desse devocional Manhã com Palavra. Eu sei que você deve já ter lido essa carta, mas nunca é demais, não é? Porque sempre que nós lemos a Palavra de Deus, nós somos alimentados de uma forma diferente, certo? O Senhor fala conosco e essa é a nossa oração nessa manhã. Que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos ouvir e obedecer a voz de Deus na nossa vida. Certo assim? Mas outra coisa que eu vou pedir a você, deixa seu gostei, faça um comentário se desejar, compartilhe. Mas se você não é inscrito, não é inscrita ainda nesse canal, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque aí você vai ver os vídeos que entrarem aqui a cada dia, tá bom assim? Então, nós vamos começar lendo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, os 7 primeiros versículos, que diz assim. Aqui na minha Bíblia tem um títulozinho que diz assim: Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Olha que privilégio nós estamos tendo nesse dia. E que bom ter você aqui. Vamos ver. Capítulo 2, primeiro versículo. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sendo agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Essa é a nossa leitura dessa manhã, desse Manhã com Palavra. Capítulo 2, de 1 aos Tessalonicenses, versículo 1 ao versículo 7. E aí a gente encontra aqui, logo nesse primeiro versículo do capítulo 2, dizendo: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. E aí a gente vai ficar sabendo por que Paulo se refere a isso quando a gente vai lá para o livro de Atos, no capítulo 17, os 9 primeiros versículos, diz o porquê dessa expressão aqui. Olha o que é que diz, o que é que aconteceu. Porque ele diz assim, ó, no versículo 2, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, olha só. Atos, capítulo 17, se você puder, vai lá na sua Bíblia ou então faz anotação. Diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia,
chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, é isso que Paulo está se referindo aqui, nesses 2 primeiros versículos do capítulo 2. Porque quando eles chegaram ali, em Filipos, Paulo, ele pregou o Cristo ressuscitado. E eles não aceitavam isso. E diz aqui, judeus desobedientes. Em todo lugar tem pessoas desobedientes. Em todo lugar tem pessoas que não vão aceitar quando nós falamos da salvação, falamos desse Jesus ressuscitado. Mas uma coisa nós... E assim, eles continuaram ali. E Paulo estava falando para aqueles irmãos, que eles estiveram ali em Filipos, e esses primeiros 2 versículos, ele fala a respeito disso. E Paulo, ele se preocupa em dar uma satisfação para aqueles irmãos, em acalmar aqueles irmãos. E aí a gente continua aqui. O versículo 3, ele diz assim, porque a nossa exortação não foi por engano, não, mas foi por amor, não foi com palavras para enganar vocês, com palavras torpes, nada disso. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, isso é maravilhoso. Eles tinham a certeza, a convicção que eles tinham sido aprovados por Deus para estar ali falando de Jesus. E por conta disso, por ciúme daquelas pessoas, ciúmes de judeus desobedientes, de pessoas que não queriam, de líderes que não aceitavam aquilo ali, ele chegou ali dizendo que o Cristo, ele chegou ali falando do Cristo ressuscitado. E não gostaram. E isso causou uma revolta. Os líderes não foram pessoas do povo. Primeiro foram os líderes que foram para falar. E eles procuram Paulo e Silas na casa de Jason, não encontram. O que é que eles fazem? Eles pegam Jason e levam à presença das autoridades. E Jason dá a resposta que eles querem. E por conta disso eles são libertos. E isso é maravilhoso entender que nem nada disso que aconteceu em Filipos diminuiu a vontade, o desejo de Paulo e Silas continuarem pregando a palavra de Deus. Pelo contrário, isso serviu de combustível e isso nos dá um exemplo muito grande. Não deixe que as dificuldades da vida impeça você de continuar pregando a palavra de Deus, de continuar falando de Jesus e, acima de tudo, de continuar sendo um crente fiel ao Senhor. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus de sermos fiéis a Ele. E aí, nós continuamos aqui, a nossa meditação hoje está sendo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, os 7 primeiros versículos. E aí a gente vai encontrando aqui esse versículo 3 que diz, porque a nossa exortação não foi com engano, não é? Aí ele vem... O versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Então, nós recebemos a confiança de Deus
para pregar o evangelho, nós estamos fazendo isso. Não fazemos para agradar os homens, mas agradar a Deus, que prova o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa sinceridade. E Paulo estava mandando dizer àqueles irmãos exatamente isso. Deus conhece a nossa sinceridade. E essa declaração do apóstolo Paulo nessa carta aos Tessalonicenses, do versículo 3, porque a nossa exortação não foi fraudulenta, esta declaração contundente pode ser uma resposta às acusações dos líderes judeus que haviam provocado as multidões. Ele está dando uma satisfação. O porquê que eles foram tão perseguidos assim. E aí a gente continua aqui e vai para o versículo 5, que diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. A gente nunca falou palavras só para massagear o ego de ninguém. Não. E isso é maravilhoso, isso nos ensina uma lição. Nunca queira ser amado por alguém porque você fica, como a gente fala, puxando o saco, né? Não faça isso não. Isso não agrada a Deus. Isso não é bonito para ninguém. Mas seja sincero. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina através dessa carta. E aí nós continuamos aqui, ó. O versículo 6. E não buscamos glória dos homens. Isso é maravilhoso. Não buscamos glória dos homens. Nem de vós, nem de outros. Nós não buscamos glória de ninguém, ainda que podíamos. Por quê? Porque nós somos apóstolos. Talvez muitas pessoas aproveitem os seus títulos altos, né, para usufruir dos outros. Isso não é bom. Isso não é agradável a Deus. E Paulo nos ensina exatamente isso. E ele diz assim: ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. É o versículo 7. Nós fomos brandos, nós não tiramos nada de vocês, não. Nós ensinamos a palavra de Deus e vivemos entre vocês com bom testemunho, com palavras brandas, com educação, né? E isso é o que nos faz verdadeiros cristãos de bons testemunhos. O que é que a gente encontra? Nós encontramos uma coisa interessante. Ele fala assim, ó: antes fomos brandos entre vós. A mansidão é frequentemente esquecida e relegada. Porém, é uma importante característica pessoal. A mansidão é uma característica pessoal. O poder e a agressividade ganham mais respeito, embora ninguém goste de ser maltratado. Tem pessoas que gritam, que falam alto, né? Fecha a cara para ser respeitado? Não precisa. A mansidão é o amor em ação. Nós vivemos num mundo tumultuado, mas o amor vence e suplanta todas as coisas. Mansidão é o amor em ação, sendo atenciosos, atendendo às necessidades dos outros e dando tempo para as outras pessoas falarem e estando dispostos a aprender. Tem pessoas que ele quer falar sozinho, não é? Numa conversa, só ele fala, ninguém mais fala, só ele. Mas ele quer ser ouvido, mas não quer ouvir ninguém. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Nós fomos brandos antes, versículo 7, desse capítulo 2, de 1 aos Tessalonicenses, que é a nossa meditação no dia de hoje. Antes fomos brandos entre vós, como a ama cria seus filhos. Então, que nós possamos nos alimentar nesse dia. Então, eu te dou a oportunidade de deixar um comentário aqui nesse vídeo, se você desejar participar desse canal. É muito bom. E se inscreva nele. E deixe seu gostei. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com mais alguém, essa palavra. Eu te espero amanhã, se o Senhor nos permitir, para continuarmos nessa meditação desse capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. E não esqueça, você é muito especial para Deus. Você é especial também aqui nesse canal. Deus te abençoe.
e abençoe a sua família, te dando força, te dando graça, te dando sabedoria para passar esse dia e a sua vida. Deus te abençoe. Amém.